Indulto. O que é o indulto? Professor, é aquela saidinha temporária que o pessoal, que os presos fazem durante todo o ano, até para ver o Papai Noel, para ver, às vezes não tem nem pai, mas sai para o Dia dos Pais. Não, indulto não é isso, tá? Não confunda indulto com saidinha temporária, tá bom? Vamos explicar o que é um indulto, tipos de indulto, tá? E vocês vão perceber, vou desmistificar um pouco a questão do indulto, para vocês perceberem que existe, é uma coisa muito bem regrada, que tem critérios, que não é feito assim a bel prazer do presidente da República. Já que estamos falando do presidente da República, saibam que prerrogativa, poder do exclusivo presidente da República conceder graça ou indulto, tá? Ou graça e indulto. Professor, mas que absurdo! Pois é, brigue com a Constituição, não comigo e nem com o presidente da República, seja ele de esquerda, de direita, ultradireita, centro, tá? O indulto existe já há um bom tempo, e independentemente de partido e ideologia, é concedido. Ah, professor, mas o presidente anterior não deu indulto, tá? Problema dele, tá? Como eu falei, é um ato privativo do presidente da República. Ah, professor, onde está então? Me prova que é ato privativo do presidente da República. Vamos lá então. Deixa eu só pegar aqui o artigo. Vamos lá. O artigo 84 da Constituição Federal, tá? Diz o seguinte, vamos lá. O artigo 84, deixa eu só pegar aqui certinha a Constituição para ler para vocês, tá bom? E aí, você não concorda, você tem que brigar lá, pedir para os nossos deputados alterarem isso, se for o caso. Vamos lá. Artigo 84 da Constituição Federal. Compete privativamente ao presidente da República. Vamos lá. Tem uma lista, tá, gente? Por isso que eu estou só olhando aqui. A lista vai de competência dele, desde nomear e exonerar ministro, até, para vocês terem uma ideia, declarar guerra, tá? Então vamos lá. Compete privativamente ao presidente da República. Inciso 12. Conceder indulto, tá? Então é um ato privativo. Qual tipo de ato normativo que ele concede o indulto? Por decreto, tá bom? Já vou ler um decreto, né, do final do ano passado, que o presidente Lula concedeu o indulto, e vocês vão ver que não é nada fácil ser beneficiado pelo indulto. Existe uma série de regras, tá bom? A começar, é insuscetível de graça ou indulto, tá? Ou seja, a pessoa não tem direito a graça ou indulto, a pessoa que tiver a pessoa que for condenada por crime hediondo, terrorismo, tráfico de drogas e tortura. Está na Constituição, tá bom? De acordo com a Constituição, o presidente não pode dar indulto para pessoas que cometeram crime hediondo. Professor, o que é crime hediondo? Crime bárbaro,
tá? Está na lei de crimes hediondos. Terrorismo, tráfico de drogas, tá? Só para começar, tudo bem? Qual que é a diferença entre indulto e graça, tá? A graça é um perdão individual, ou seja, o presidente vai dar um perdão para determinada pessoa. Isto é a graça. O indulto é um perdão coletivo, independentemente da pessoa, tá? O que vai ser olhado ali, observado ali, vai ser o tipo de crime que ele cometeu, quanto tempo ele passou cumprindo a pena, se ele já cumpriu o requisito que o presidente determinou, tá? Outra coisa importante, crimes de violência e grave ameaça também, em regra, não podem ter, as pessoas que cometeram esses crimes com violência e grave ameaça, em regra, não podem ser agraciados pelo indulto, tá bom? Existe também o indulto humanitário, tá? É um perdão dado pelo presidente da República para pessoas que estão, vamos dizer assim, na hora da morte, para morrer, estão muito doentes, ou seja, é um critério humanístico, tá? Isso não é privilégio só do Brasil, existem várias democracias, e aí, analisando no presídio, vai ter um conselho, um grupo de especialistas que vão analisar, médicos, etc., vão analisar a situação da pessoa, percebendo que ela está muito doente, o presidente vai conceder para essas pessoas um indulto humanitário para que elas possam passar os últimos dias de sua vida com a família. Simples assim, tá? Sem surtar, sem fazer o L, sem fazer a arminha, tá bom? O indulto independe de ideologia, está previsto na Constituição, está previsto na Lei de Execução Penal. Não está contente? Cobre lá do seu deputado, do seu senador, para que mude a Lei de Execução Penal e para que mude a Constituição, tá? Se bem que, se a gente for analisar a Constituição, talvez isso seria até uma cláusula pétrea, impossível de ser retirada da Constituição. Mas vamos deixar essa discussão de lado, tá? Expliquei para vocês que o indulto é um perdão coletivo, graça é um perdão individual. Falando um pouquinho mais do indulto humanitário, existe julgados do STF que falam o seguinte: olha, até mesmo em algumas situações de crimes hediondos, etc., é possível conceder o indulto humanitário. Qual o argumento? O princípio da dignidade da pessoa humana, que está na Constituição. Tá? Concorde ou não com isso, para mim já estaria ferindo a própria Constituição, porque a Constituição já fala, crime hediondo, tráfico de droga não pode ter indulto, tá? Bom, e como é que é feito esse indulto, professor? Bom, eu vou falar com conhecimento de causa, porque eu já trabalhei, já atuei nessa questão de indulto quando eu era escrevente de sala, e nós vimos que na vara onde atuávamos estava acumulando processos de execução criminal, e muitos deles já tinham direito ao indulto, e pela nossa comarca não ter uma defensoria pública, né, e pelo excesso de serviço, muitas vezes as pessoas já estavam indultadas, perdoadas, mas ainda estavam lá indo assinar a carteirinha no fórum e tal, tá? Lembrando que determinadas comarcas pequenas, na maioria das vezes, elas só vão fiscalizar ali o regime aberto ou liberdade condicional. Regime fechado, essas coisas são para comarcas maiores, tá? Bom, foi aí que um juiz teve uma ideia e chamou aqui eu, né,
me convidou para fazer um treinamento para analisar indultos, para ver se as pessoas já estavam indultadas. Nós tínhamos calhamaços de processos de execução criminal. Às vezes um mesmo réu tinha 12 execuções criminais, né? E aí nós verificamos, analisamos ali, processo por processo físico, deu um trabalho danado, fiquei meses ali analisando, separando aquilo que era indultado, tendo que fazer conta de pena, cumprimento de pena, que é tudo fração, tá? Vou mostrar para vocês como que é colocado isso no decreto, analisando se é crime de violência, grave ameaça, violência doméstica, tráfico de drogas. Então eu tive que fazer uma tabela para poder saber o que podia ser indultado ou não. Resumo da ópera: uma comarca super pequena como a nossa, nós indultamos cerca de 80 pessoas, tá? Ah, professor, mas preso tem que ficar preso, não tem que ficar dando colher de chá. Pois bem, primeiro, gente, é uma política pública, uma política criminal de poder esvaziar um pouco as penitenciárias. Segundo, o indulto não é para qualquer pessoa, geralmente para aquela pessoa que já cumpriu boa parte da pena, né, que a pena não é violenta, está quase com o pezinho lá fora, e aí o presidente dá um empurrãozinho. Terceiro, o indulto, ele concretiza um dos pilares, uma das funções da prisão, que é o que? Ressocializar. Ora, já que precisa ressocializar, aqueles que já estão quase com o pezinho fora da penitenciária, vamos então colocá-lo na sociedade, introduzi-lo na sociedade, para que ele possa se ressocializar, arrumar um emprego, etc. e tal. Agora, o fato de ele não arrumar um emprego e voltar para a criminalidade não é culpa do Poder Judiciário, tá? Responsabilidade de prefeituras, setores da iniciativa privada, da população, em aceitar essas pessoas e trabalhar, ter um trabalho contínuo para que essas pessoas não voltem à criminalidade, ok? Então vamos lá. Eu acho que eu expliquei mais ou menos o básico, tá, gente? Só o básico. E falando que dizendo que o presidente é o responsável por dar o indulto, não só porque ele quer, mas porque é uma obrigação, está prevista na Constituição, está prevista na Lei de Execução Penal, ele tem que dar um indulto. Agora, o presidente anterior não deu o indulto, descumpriu a Constituição, tá? Ah, mas e aí? E aí, fingiram de mortos, né? Ninguém falou nada, tal. Enfim, o correto é seguir o que está na Constituição. Ora, é a lei maior do Estado, tá bom? Vamos lá então, deixa eu ver se tem alguma coisa para falar para vocês. Vamos lá. O indulto anterior, o indulto agora de 2024, que foi o último dado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, tá? Constou várias regras, tá? Várias regras do indulto, tá bom, gente? Eu vou falar algumas. Por exemplo, concede-se um indulto coletivo às pessoas nacionais e migrantes que foram condenadas por pena privativa de liberdade não superior a 8 anos, ou seja, a pessoa que foi condenada até 8 anos, por crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa e que tenha cumprido até o Natal, 25 de dezembro, 1/5 da pena, se não reincidente, ou se cumpriu 1/3 da pena se ele for reincidente. Veja, tem um critério aqui de cumprimento de pena, ele já tem que ter cumprido uma parte da pena, tá certo? Tá? Outro aqui,
Será concedido indulto a pessoa que foi condenada a pena privativa de liberdade não superior a 12 anos por crime praticado sem violência e grave ameaça. Perceba, crime com violência crime com violência e grave ameaça não entra no indulto, porque é um crime mais grave. Bom, a pessoa que tenha cumprido 1/3 da pena, né, de 12 anos, 12 dividido por 3 dá 4. A pessoa tem que ter cumprido pelo menos 4 anos, né, para poder, se ela não for reincidente. Se ela for reincidente, ela tem que cumprir metade de 12, ou seja, ela tem que ficar no Chilindró 6 anos, não cometer crime sem grave ameaça ou de violência, para ela poder ter direito ao indulto, tá? Outro exemplo aqui, a pessoa que foi condenada a pena privativa de liberdade, que até dia 25 de dezembro do ano passado tenha cumprido ininterruptamente 15 anos de pena se não reincidente ou 20 anos de pena se reincidente. Aqui entraria a pessoa que cometeu crime com violência ou grave ameaça. Mas veja, o critério, a pessoa tem que cumprir uma pena maior. Olha só, 15 anos de pena se não for reincidente, ou 20 anos de pena se for reincidente. Bastante, né? Pois é, não é de qualquer jeito aí que a pessoa fala, não, o presidente deu indulto, está soltando bandido. Veja, está soltando pessoas que já cumpriram uma parte e que muitas delas que não cometeu crime com violência ou grave ameaça, elas vão ser reinseridas na sociedade, tá bom? Vamos ver outra aqui interessante. Olha só, pessoa que foi condenada a pena privativa de liberdade sob regime aberto. A pessoa já está solta. Ela só está indo no fórum lá assinar a cadernetinha, indicar o endereço, tá? Ou substituída por pena restritiva de liberdade, ou cumprimento de livramento condicional, ou suspensão condicional da pena, que até dia 25 de dezembro estejam inseridas como pré-egressas ou egressas em programas de acompanhamento compatível com a política de atenção a pessoas egressas do sistema previsional, tá? Então aqui fala, olha, a pessoa que já está no regime aberto, vamos perdoar, vamos dar um indulto, ou seja, vamos dar uma chance, tá bom? Vamos ver outra aqui. Pessoas condenadas com pena privativa de liberdade com paraplegia, tetraplegia, monoplegia, hemiplegia, ostomia, amputação, paralisia, cegueira ou outra deficiência física que acarrete comprometimento análogo, comprovadas por laudo emitido por médico oficial, por médico designado pelo juiz da execução ou, na falta desse, por médicos autorizados pelo juiz, desde que essas condições não sejam anteriores à prática do crime. Ou seja, esse é o indulto humanitário, tá? As pessoas que paraplégica, gente, tetraplégica, que só mexe do pescoço para cima, né? Então é um perdão, tá bom? Pessoas infectadas com HIV, estágio terminal ao indulto humanitário, comprovado por laudo médico, obviamente. Gestante cuja gravidez seja de alto risco, porque vocês sabem que na penitenciária, apesar de ter enfermaria, não tem uma estrutura para fazer uma gestação, ó, fazer fazer um parto desse com uma pessoa que tenha gravidez de alto risco, tá?
a pessoas acometidas com doença grave, crônica, altamente contagiosa, para não contagiar o restante da população penitenciária. Ah, professor, eu quero que todo mundo pegue doença mesmo e morra. Olha, meu querido, você pode até não gostar do bandido, né? Ninguém é obrigado a gostar, né? Acho que quase ninguém gosta, né? A não ser a família. Mas veja que incoerência. Você quer que o bandido se ferre, mas ao mesmo tempo você quer que a pessoa seja ressocializada. Ora, você tem que escolher. Se a gente quer que a pessoa volte, e ela vai voltar um dia, cedo ou tarde, para a sociedade, a gente tem que torcer para que ela volte ressocializada. Se a penitenciária não dá conta, então não é só uma questão de política criminal, uma questão de política social, né? Também as prefeituras, o governo do estado tem que também agir de maneira tal que pegue essas pessoas e insiram, dê perspectivas, ensinem um emprego, uma profissão, tá? Mas também há exemplos que a gente vê na televisão de pessoas, inclusive uma pessoa, eu vi uma vez uma propaganda que eu achei muito interessante. O cara era bandido, foi preso, e depois, passado um tempo, ele virou o diretor da penitenciária, entendeu? Foi dada oportunidade para ele. Então, muitas vezes que as pessoas precisam é de oportunidade, tá bom? Bom, com pessoas com transtorno de espectro autista severo, grau 3, tá? A incapacidade do estabelecimento penal de prestar cuidados necessários a pessoas cometidas com câncer estágio 4, insuficiência renal aguda, esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, tuberculose estágio avançado, é presumida e dispensa a comprovação exigida para outros casos. Então veja, é um indulto humanitário que eu acabei de falar, tá? E uma coisa interessante, para que você conceda um indulto, às vezes tem um preso que ele tem mais de uma condenação. Tem que ser somada essa condenação, tá? Para poder verificar as frações lá, 1/5, 2/3. Se ele cumpriu 1/5, 2/3, metade da pena total, tá? E é um trabalho danado, porque no processo físico você tem que procurar a ficha de recolhimento dele, onde tem a pena. E às vezes o cara tem 12 execuções criminais, né? Tem 12 condenações. Aí você tem que olhar, somar, ver o que ele já cumpriu, né? Fazer conta para verificar se ele faz jus ou não ao indulto, tá bom? Bom, é mais ou menos isso que eu tinha que falar, tá? De maneira geral. Teria muito mais coisa para falar, mas espero que vocês tenham compreendido sobre o que é o indulto, qual a diferença do indulto da saída temporária, qual que é a diferença do indulto para a graça, né? O indulto humanitário, e que o indulto não é uma coisa feita a Deus dará, de acordo com a cabeça do presidente. Eu vou indultar esse pessoal aqui, vai? Indulto. Não, existe critério, existe regra, tá? Olha só, para vocês terem uma ideia, o indulto não alcança as pessoas condenadas por vários crimes aqui, ó. Crime de abuso de autoridade, crime de violência contra a mulher não é indultado, tá? Crime por tráfico de drogas não é indultado, crime hediondo, tá? É uma série de crimes aqui, né? Estupro de vulnerável, a pessoa não tem perdão, tá? Então existe uma regra muito bem feita, muito bem analisada, para que a gente não saia, para que o presidente não saia aí perdoando qualquer pessoa, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo, seja elucidativo, que vocês repassem essa informação. Quando estiver na roda de churrasco, a pessoa falar de indulto, começar a falar besteira, falar, peraí, eu vi lá com o professor Luiz Fernando
o indulto. Não é assim. O indulto é um decreto presidencial, sim, mas existem regras como não indulta tráfico de drogas, crime contra a mulher, estupro. A pessoa, para ser indultada, precisa cumprir um pouco de pena, seja um terço, um quinto, metade, né, 2/3 e assim vai, tá bom? Varia de indulto para indulto, tá bom? Não é a mesma regra todas as vezes em todos os indultos, tá bom? Muito obrigado a todos. Siga-nos no canal Saber Direito. Clica lá no joinha que você curtiu e se inscreva lá no canal para receber as notificações, ok? Abraços, tenha um ótimo dia, uma ótima semana.